Olá, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Clélia, faço parte aqui do canal Relaxar e Meditar. E no nosso podcast de hoje a gente trouxe a querida monja Gen Kelsang Mudita. Tá Isso, certo? tá perfeito, Clélia. Monja, seja muito, muito bem-vinda. É um grande prazer estar recebendo você aqui. E vamos divulgar vamos dizer assim, um novo jeito, né, do budismo, que é o Kadampa, né? Contar um pouquinho da história dele e um pouquinho da sua história, como é que foi, como é que você chegou ao budismo, para a gente estar acompanhando e se apaixonando por essa, quase uma arte, né, da tradição, do desenvolvimento da mente humana, para a gente se acalmar e se autoconhecer. Bom dia. Um dia. Eu que agradeço estar aqui. É um prazer imenso estar podendo estar aqui com você, fazendo a divulgação de fato desse método. Eu Método. vou dizer que é um método Uhum. que transforma a nossa vida efetivamente, para que a gente se sinta mais feliz e tenha uma vida mais leve, Uhum. mais suave nesse nosso caminhar aqui. Uhum. Então, eu agradeço estar aqui. Obrigada. E aí você pede para eu contar um pouquinho da Um minha pouquinho da sua história, um pouquinho da história. história do budismo Kadampa. Isso. Então, assim, a minha história eu acho que eu já vim com essa marca Uhum. de procurar a verdade, Clélia, eu vou É. dizer. Uhum. Eu acho que mais do que buscar uma religião, eu busco a É verdade. verdade. Então, isso sempre foi uma busca para mim e eu percebi rapidamente, logo assim, na minha adolescência, que eu não ia encontrar essas respostas com a minha mãe e com meu pai, nem Uhum. nas escolas, nem na escola que eu estudava. E eu comecei a falar, não, então eu tenho que achar isso em algum lugar. Uhum. E eu comecei a buscar isso em religiões, né? E assim, eu nunca consegui me encontrar em nenhuma. Não Né? saciava, né? Eu não tinha as respostas que eu queria. Uhum. E aí fui, assim, enlouqueci meus pais por conta disso, né? Uhum. Porque não era muito apegada deles, mas Uhum. enfim. E aí depois fui, cresci, estudei, casei, tive filhos, Uhum. né? Fiz faculdade, tudo que todo mundo faz. Uhum. Nisso, assim, ficou um pouquinho ali de lado, não Uhum. ficou tão presente, mas Tá. ficou Ficou latente, latente, né? exatamente. Até uma época em que o meu casamento começou a não dar muito certo Uhum. e isso deixa qualquer um que passe por isso sabe o quanto isso desestabiliza a gente. E aí eu comecei a buscar de novo. Isso aí começou a vir à tona outra vez, né? Uhum. E aí foi a hora que eu encontrei o budismo Kadampa Kadampa. passando numa rua onde ele era e tinha um banner enorme de Venerável Geshe Kelsang Gyatso Uhum. e com uma frase escrita: mude sua mente, mude seu mundo. Ai, que legal. E eu falei: eu estou tentando mudar o mundo, mas eu nunca tentei mudar minha Ah, minha mente. mente. Aquilo fez muito sentido para mim. Uhum. Eu parei o carro na época, liguei e falei: como eu começo? A Uhum. pessoa que me atendeu falou: amanhã tem uma aula. Nossa. Aí eu entrei e aí estou eu Nunca mais aqui. saiu. Nunca mais saí, né? Nunca mais saí. Que legal. Porque eu entendi que eu tinha chegado no lugar que eu precisava chegar, Você estava buscando há tanto tempo, que eu né? estava buscando há tanto tempo. Eu falei, aqui eu tenho todas as respostas para as minhas perguntas. Que legal. Então, essa é minha trajetória, Uhum. né? Tenho uma trajetória de vida como de todo mundo, Sim, mas eu sempre tive essa questão de querer compreender o a que é isso? O verdade. que quer dizer isso aqui? É. Que é isso, gente, vida? O É. que é isso? Né? Uhum. Por que isso? E hoje, graças aos ensinamentos de Buda e à bondade imensa do meu guia espiritual, que me Uhum. apresentou esses ensinamentos, Uhum. eu tenho muitas dessas respostas. Ai, que bom. Né? O budismo É. Kadampa, ele não é um budismo tão jovem, Hum. ele nasceu com o mestre Atisha por volta dos anos 1000, lá no Tibete, Uhum. porque ele era um mestre indiano que foi convidado a restaurar o budismo que estava bem degenerado nessa época, lá no Uhum. Tibete, e ele foi para lá e ele compilou e deu ensinamentos corretos, e lá ele formou o budismo Kadampa. 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 E Jetson Kappa um pouco mais adiante, Hum. eu acho que foi 1500, Atish 1000, o Jetson Kappa, um pouco mais adiante,
Porque quando a Atisha reuniu todas essas informações dos ensinamentos de Buda, que ele nunca deixou nada escrito, né? Uhum. Aquilo não eram mais do que 5 ou 6 fólios daquele papelzinho retangular Sei. que a gente vê, né? Uhum. E Jetson Kappa explicou cada um. Essa é a importância dos mestres. É tirar o hermetismo Isso. daquelas palavras e explicar corretamente o que elas Sim. significam. Então, Jetson Kappa explanou isso, escreveu muitos textos, e a partir dali nasceu os novos Kadampas. Kadampas. Né? O meu guia espiritual, ele é tibetano, Uhum. ele nasceu no Tibete, Uhum. ele se formou em todos os níveis nos monastérios, até receber o título de Geshe. Depois ele ficou muito tempo em retiro, na Índia, quando Uhum. teve toda aquela questão da invasão chinesa. Sim. E aí o guia espiritual dele, que era o Trijang Rinpoche, pediu que ele fosse cuidar de uma comunidade que estava assim, estava começando a existir na Inglaterra. E ele foi para a Inglaterra, e essa história eu gosto muito de contar, Pode porque contar. ele foi para a Inglaterra. É. E ele chegou na Inglaterra, nessa comunidade, onde hoje onde é a sede da nova tradição Kadampa. E ele começou a dar aulas em tibetano com um tradutor. Depois de 3 anos, ele volta para a Índia e fala para o mestre dele que não estava funcionando. Ele diz, olha, não está dando certo, estou tentando, mas está sendo difícil, eles não estão compreendendo o que tem que ser feito. E foi quando o Trijang Rinpoche disse a ele, os meus discípulos são orientais, tibetanos, os seus são ocidentais. Você precisa entender o modo de vida deles, manter a essência dos ensinamentos, mas adaptar para a linguagem deles. Então, Geshe-la volta para a Inglaterra, aprende a falar inglês. Todos os livros que ele escreveu em inglês, claro que com a ajuda de nativos da língua, naturalmente. Mas ele escreveu todos os livros em inglês e começou a dar ensinamentos para que a gente pudesse compreender. Então, para mim, o grande diferencial... Eu não conheço outras tradições, preciso dizer isso já. Mas o grande diferencial da nova tradição Kadampa é a gente ter todos os livros de Geshe-la nas línguas de cada povo, nas línguas ocidentais. Então, a gente estuda aqui em português. As nossas preces são em português, os livros são em português, sabe? Na Inglaterra em inglês, na França em francês. Fica até mais fácil da gente absorver, né, o que está sendo dito. A gente precisa falar na nossa língua. É muito mais fácil, né? Já aquilo absorve na gente mesmo. Exato. Né? É uma língua que a gente domina, que a gente tem o conhecimento. Então, esse para mim é o grande diferencial da nova tradição Kadampa. E Geshe-la, eu tive a honra de poder conhecê-lo, de ter ensinamentos diretamente com ele. Ele é um puro guia espiritual. Ele já morreu agora há 2 anos, mas ele é um puro guia espiritual e a gente sabe disso. Ele sempre desejou que o budismo se espalhasse pelo mundo, porque ele entende que isso é um benefício para qualquer ser. Muito mesmo. Então é maravilhoso, o exemplo dele é imaculado. Que legal, muito linda a história, muito linda mesmo. A gente vê a devoção, né, do amor ao próximo aí, né? Claro. De estar distribuindo a todos os povos, a todo mundo, todas as tradições, e como você falou, né, que eu não sabia dessa parte que era feito na nossa língua mesmo, né? Em português, inglês. Exato. Isso é bem legal mesmo. Não é? A diferença, então, entre o Kadampa e os outros, teria alguma diferença ou não? Cléia, como eu nunca conheci nenhum só outro, esse, né? eu só conheci... Mas acho que nem você falou, o grande diferencial é esse mesmo, né? De estar na língua portuguesa. Exato. Porque aí a gente absorve muito mais, né, os ensinamentos. E ter todos os ensinamentos dentro desses livros que Geshe-la escreveu, sabe? Ele escreveu 23 livros. Caramba. Explicando todos os ensinamentos de Buda, tanto de Sutra como de Tantra. Nossa. Então tá tudo aí, tá tudo registrado para qualquer um que queira
pode comprar qualquer um dos Pode. livros. Existe uma editora Uhum. que chama-se Tarpa, Hum. que vende os livros de Geshe-la. Desses livros, qual seria o melhor, assim, para a pessoa iniciar o entendimento? Olha, eu sempre indico, É. sempre, e vou indicar aqui agora também, um livro que para mim é muito especial. Ele se chama Como Solucionar Nossos Problemas Humanos. Nossa, como solucionar os No- nossos problemas humanos. Existe uma introdução ao budismo Uhum. que dá uma visão mais histórica do Tá. budismo, mas esse ele toca diretamente na nossa ferida. Uhum. Então, para mim, este É. é o principal. A gente já começa a aprender. Aprender. Trazer para o nosso dia a dia, né? Os Exato, ensinamentos. perfeito, exatamente. Que é o mais importante. Isso mesmo. E eu ouvi dizer, não sei se é verdade, se eu estiver errada, você me fala. O budismo não acredita em Deus? É verdade? Não é? Por quê? É verdade. É verdade. É verdade. Porque, vamos pensar o seguinte: Buda diz assim. Hum. Primeiro, eu acho que, Clélia, vou ter que fazer uma retrospectiva Fica à aqui, vontade. ok? Então vamos lá. Se a gente pensa em Deus, quando a gente pensa em Deus, eu vou pensar da forma como eu pensava antes de conhecer o Uhum. budismo, né? A gente imagina que é um ser Isso. que está lá em algum lugar, Sentado. de preferência no alto, né? A gente, sei lá, tem essa imagem, que é um ser que está lá longe, olhando por nós, e dando para nós as nossas vidas e destinos, e as coisas acontecem na dependência da vontade dele, Uhum. né? Buda diz que não há outro criador que não a mente. E tem dois ensinamentos de Buda que são, eu digo, a essência do Buda Dharma para a gente compreender corretamente qual é a função de Buda para nós. Então, Buda nos vai tentar tirar da ignorância que não conhece a lei de causa e efeito, Uhum. que é a lei do karma, Isso. e vai tentar também tirar a ignorância de que as coisas não existem do seu próprio lado. Elas existem na dependência da nossa própria mente. Exatamente. Então, esse é o mote principal de a gente compreender os ensinamentos de Buda. Quando a gente começa a estudar isso, que é uma lógica, então, a parte filosófica do budismo, porque muitas pessoas me perguntam, mas o budismo é uma filosofia? Ele não é uma religião? Não, ele é uma religião, tem a parte ritualística, mas tem a parte muito forte da filosofia. Então, quando a gente estuda a lei de causa e efeito e a ausência de existência dessas coisas sem nenhuma relação conosco, você chega sozinho à conclusão de que não existe Deus nenhum. Não dessa forma como a gente imagina. Isso. Não dessa. Esse ser, como você falou, Esse exatamente. ser sentado lá ditando regra. E vamos pensar um pouco, isso é tão maluco pensar, porque se ele é tão poderoso desse jeito, por que a gente sofre? Exato. Por que existem tragédias? Aí ele seria um Deus injusto, né? Totalmente. Né? Então, dizendo assim, não, agora você sofre. Então, assim, a gente compreendendo a lei de causa e efeito e a ausência dessa existência inerente das coisas existindo sem a dependência da nossa mente, a gente vai vendo que não é possível. Então, não é nem que a gente não acredita. A gente constata. Não há. Exato. Perfeito. Quais são as 4 verdades do budismo? Então, é bonito porque essas 4 nobres verdades são os primeiros ensinamentos que Buda deu, Buda Shakyamuni, que a gente conhece, né? Buda Shakyamuni foi um homem, era um homem chamado Siddhartha, que era filho de uma pessoa muito rica, que teve essas mesmas questões de o que é isso, o que é isso, e ele sai para buscar essas respostas. E ele faz isso e ele encontra a meditação como um meio de encontrar essas respostas, porque essas respostas estão em nós. E ele, então, entra num estado meditativo e alcança o estado de iluminação. Quando ele alcança o estado de iluminação, ele diz para nós 3 coisas, né? Primeiro, a gente deve conhecer... A gente fala, deve conhecer do sofrimento, que isso significa o quê?
conheça onde você está. Conheça esse sistema de vida onde você está hoje inserido. Quando a gente fala isso, a gente tem que pensar, você pode me perguntar, como assim um sistema de vida existe outro? Existem incontáveis outros. Então, este é um só. E a gente precisa conhecer e perceber que esta vida que hoje a gente tem, a natureza dela é sofrimento. Não é tão fácil de a gente entender isso e aceitar. e principalmente aceitar. Mas se a gente olhar, sofrimento tem ao nosso redor o tempo inteiro, com todo mundo, com todos os seres. Então, deves conhecer os sofrimentos, né? Aí ele diz, a gente precisa abandonar a origem desse sofrimento. E qual é a origem desse sofrimento? Então, a gente volta um pouco à tua pergunta anterior. São os nossos estados mentais negativos. Porque os nossos estados mentais negativos produzem esse estilo de efeito que é essa vida que a gente tem, né? Então, a gente precisa abandonar esses estados, essas origens que são as nossas mentes negativas. E tá tão encravado na gente, né? Absolutamente. Nossa, é um hábito diário, a gente tá sempre no negativo, a gente nem percebe, né? Exato. Que aí, às vezes, alguém próximo, a gente comenta, né? Nossa, você tá muito negativo e tal. E a pessoa, não, imagina, mas eu sou positiva, eu tô pensando no bem. E ela não se percebe, a gente não se percebe negativo. E a gente tá o tempo todo, às vezes. E o negativo, Clélia, não é só o que a gente pensa, né? É a gente entender que a gente trabalha com as mentes negativas todo o tempo. A gente é com essa ignorância. Exatamente. Então, a gente tem raiva, a gente tem inveja, a gente tem ciúme, a gente tem ganância, a gente tem todas essas mentes negativas, elas estão presentes em nós, sem nosso controle. Isso. Enquanto a gente não aprender a controlar a mente, essas mentes não estão controladas. E, na verdade, não é que a gente tenha que controlar essas mentes. Num primeiro momento, sim. Mas depois a gente tem que eliminar. Um ser iluminado não tem essas mentes. Quando o Buda entra num estado de iluminação, que é o que a gente chama de estado de iluminação, é um estado de iluminação onde essas mentes não existem. Não existe. Para nós é impossível você pensar como que eu existo sem a mente de raiva. Porque quando você está na vida e a raiva aparece, não é que você pede para ela aparecer, ela aparece. Ela vem, né? Ela vem porque está presente. Né? Então, essas são as origens dos nossos sofrimentos. Né? E aí vem o que a gente tem que abandonar e o que a gente tem que seguir. Então, são essas 4 nobres verdades que mostram o que é um caminho espiritual. Então, para mim, eu gosto de falar que o budismo nunca vai te apresentar algo esotérico, porque é lógico, é um processo lógico. Então, você segue esse processo lógico e você vai descobrir que você tem que abandonar essas mentes, você tem que lutar contra ela e principalmente contra a tua ignorância. Acho que a maior de todas é a nossa ignorância. Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto a gente não tiver sabedoria, não adianta ser bom. A gente até meio... inconscientemente, a gente acaba agindo na hipocrisia e na falsidade, né? Porque a gente tenta ser bom, mas aqui dentro não está congruente, né? Com as nossas ações. Perfeito, exatamente. Acho que isso é a nossa ignorância, né? É uma ignorância profunda, né? E que a gente precisa despertar a luz da nossa sabedoria. Né? Compreendendo. E como que você vai fazer isso? Compreendendo. Aonde você está inserido, por que você está inserido aqui, o que te traz aqui e o que você tem que abandonar, em que caminho que você tem que seguir. Então, um caminho espiritual não é falar com o espírito, é você se ver dentro de um processo, porque a gente é um ser migrante, e isto é só um instante da nossa existência. Isso. E a gente se apega tanto. Totalmente. A coisas, a pessoas, a situações. Exato, e vai passar. Vai passar. Nós não temos nada aqui. Nem nosso corpo, né? Nada, nem nosso corpo. Nada é nosso. Né? E a gente fica apegado demais. Então, olha como a nossa mente funciona. A gente tem que libertar a nossa mente. A gente precisa aprender a fazer isso. Né? É muito importante mesmo. Quais os princípios do budismo Kadampa? O budismo Kadampa é budismo. Budismo. É budismo, né?
Eu diria assim, talvez, de novo, eu não posso dizer sobre as outras tradições, eu não as conheço, mas eu acredito que todas as tradições do budismo sejam maravilhosas, porque são ensinamentos de Buda e todas vão aplicar na dependência da sua linhagem. A linhagem são os ensinamentos que são passados de mestre para mestre. Tradição é a configuração burocrática, podemos dizer assim, sabe? A conformação daquele grupo. Isso é uma tradição, né? E a linhagem vem de mestre para mestre. Então, todo o budismo, para mim, é divino. É maravilhoso. Cada mestre teve uma compreensão, ele explica essa compreensão. O budismo Kadampa tem uma linhagem de mestres que, para nossa imensa boa fortuna, é ininterrupta, desde Buda Shakyamuni. Então, é uma linhagem que nunca se quebrou. Então, a gente tem os mestres mostrando o que é exatamente, qual é a nossa grande ignorância, como romper com ela. Sim. E eu diria, tem uma coisa que Geshe-la falava sempre, que sempre me inspirou muito. Ele dizia para nós, talvez essa seja eu não sei se é, mas eu vou dizer que talvez seja um diferencial do budismo Kadampa, né? É a gente estar inserido na sociedade humana. Isso. Sabe? A gente tá dentro, a gente tá no meio de todo mundo, a gente não tá recluso, a gente tá aqui vivenciando o nosso dia a dia, tentando colocar esses ensinamentos em prática e mostrando o exemplo de ter colocado esses ensinamentos em prática. Mostrando quem a gente é com esses ensinamentos que a gente recebe. Então, Geshe-la usava o termo que a gente tem que estar no mainstream da sociedade. E eu fiquei muito tempo assim, mas como é que eu traduzo isso? Como é que eu traduzo isso? Então, a gente tem que estar dentro do coração da sociedade. Sabe? Fazendo tudo que todo mundo faz. Outro dia foi engraçado, vou te contar uma história aqui, por exemplo. Eu tenho um corpo e eu quero cuidar dele para que eu possa servir meu guia espiritual o máximo possível. Para isso, ele tem que estar saudável. Então, eu faço exercício. Eu vou fazer exercício físico, eu preciso fazer exercício físico. E outro dia eu estava lá fazendo exercício, aparece uma pessoa diz assim do meu lado: esse era o último lugar que eu esperava te encontrar, porque eu não vou fazer exercício com minha roupinha, certo? Aí eu ri e falei, olha, é um aluno. Eu falei, eu tenho um corpo, eu preciso cuidar dele. Eu preciso fazer isso. Então, dizer que eu sou budista e que eu não vou a um médico, não é verdade. Dizer que eu sou budista e eu não vou fazer exercício físico, não é verdade. Eu vou dizer que eu sou budista e não cuido da minha mãe, não é verdade. Que eu não faço supermercado, não é verdade. Eu tenho um carro, eu tenho um computador. Você ainda é um ser humano, tá aqui na Terra. Exato, estou aqui, mas sou budista. E sou Kadampa. Né? Que bonito, legal, bacana. As principais práticas do budismo Kadampa, quais seriam? As práticas. As práticas, bom, a gente pode então falar dessa prática ritualística, então vamos falar, porque aí isso envolve um pouco as nossas atividades do centro. Isso. Né? Então a gente tem preces, a gente confia em Buda Shakyamuni, né? Em Tara Verde, que é uma deidade feminina, né? Em Dorje Shugden, que é um protetor dos Dharma, é um protetor daqueles que praticam o Dharma. E a gente tem preces para essas deidades, Avalokitesvara, que é uma deidade da compaixão. Seria Kuan Yin? Não. Eu não sei, esse seria um nome chinês, talvez? Isso, que ela tem vários nomes, né? Não sei, para nós a gente tem como Avalokitesvara. Avalokitesvara, isso. Então a gente cultua essas deidades, a gente tem preces, além de outros Budas também. Mas basicamente todo mês, a gente tem 2 preces que chama-se Oferenda ao Guia Espiritual, que acontecem nos dias 10 e nos dias 25. Essa é uma prática onde a gente oferece ao guia espiritual, a venerável Geshe Kelsang Gyatso, pela sua imensa bondade de ter dedicado a sua vida a nos dar o que ele nos deu. E literalmente ele fez isso, porque ele se ordenou com 8 anos de idade. Caramba! Então, ele não teve essa vida cotidiana que comum, tive, né? Comum, né? Mas, então, ele é uma doação absoluta. Nos dias 8, todo dia 8, a gente tem uma prece de Tara Verde.
E uma vez por mês a gente tem uma prece que a gente chama POA, que é uma prece para aqueles que faleceram recentemente, onde a gente pede a Buda Avalokitesvara que encaminhe a consciência desse ser que morreu para uma terra pura. Que bonito. É linda legal. essa prece, para mim é uma Nossa. das preces mais lindas que Que tem. legal. É muito bonita. Tem casamento no budismo, monja? Não, Não tem. não. Nem uma cerimônia. No Kadampa, não. No Kadampa, não. Não. Tá. Não temos casamentos Não no tem Kadampa. casamento. Não. Como é a meditação Kadampa? Tem um jeito certo de fazer? Tem. Não tem? Tem, e primeiro precisa ter uma compreensão clara do que é meditação. O que é meditação? Né? Outro dia foi engraçado mesmo, porque uma senhora falou: qual é a da meditação? É esvaziar a mente? É não pensar em nada? Não, para nós não é isso, mesmo porque é muito difícil você fazer uma coisa dessas. Mas você precisa manter um objeto virtuoso como foco. Tá. Por quê? Qual é a definição de meditação Kadampa? Meditação é familiarizar a mente com virtude. Porque a gente está falando aqui toda hora de que a gente tem mentes negativas. As mentes de raiva, inveja, que a gente compreende. Apego, orgulho, ganância, enfim, arrogância, todas elas. Essas são mentes que são familiares para nós. A gente precisa tirar essas mentes de cena e colocar no lugar mentes virtuosas. Amor, paciência, consideração, equalizar com outros, empatia. A gente precisa trocar, tem que tirar essa mente e colocar essa mente virtuosa no lugar. Então, quando eu disse, não é esvaziar a mente, mas é você fixar a sua mente num sentimento, numa determinação, que o propósito de cada meditação especificamente vai te levar como conclusão. Então, por exemplo, a nossa preciosa vida humana. A gente tem uma vida humana preciosa. Sim. Por quê? Porque ela nos dá a possibilidade de evoluir espiritualmente. Se você não usa ela para isso, ela não é preciosa. E a gente às vezes desperdiça, né? Muito. Bastante. Muito tempo. Muito tempo. Porque quando a gente foca toda a nossa energia em ficar arrumando as coisas para esta existência que é tão curta, no meio de incontáveis, a gente perde essa noção de grandeza. Isso. Então, o nosso foco é curto, Isso. faz com que a gente perca a preciosidade da nossa existência. E nesse momento, aqui é a hora em que a gente tem para a gente conseguir se libertar de karmas negativos passados, mas para que eles não perpetuem, para que eu não os perpetue, eu tenho que aprender a não mais deixar com que eles sejam criados. Então, eu preciso inverter essa familiaridade, porque os efeitos negativos vêm de mentes negativas. Então, eu preciso inverter essa familiaridade e colocar no lugar mentes virtuosas. Então, esse é o processo da meditação. É porque muitas pessoas às vezes não conseguem ou nem tenta começar a fazer meditação por conta disso. Mas como é que eu vou parar de pensar? Como é que eu tento ajudar, assim, iniciando pelo menos observando os pensamentos, vai observando, observando, e depois passar para esse de observar um objeto, escolher um objeto e ficar com foco nele, que ajuda bastante também, né? É o que vai fazer com que você deixe aquela mente negativa não penetrar naquele espaço. É como se a gente tivesse um espaço mental, a gente cria um espaço mental e a gente não permite que a mente negativa ingresse, mas a gente convida a mente virtuosa a vir. Exato. Que é a hora em que a gente vai começar a inverter essa familiaridade. E isso acontece efetivamente. É natural, né? Você vai naturalmente, você vai indo. Exato, naturalmente você vai mudando a familiaridade que você tem com esses estados mentais. Verdade, perfeito. É isso mesmo. O que é? Eu perguntei antes, né, o que era japamala. Aí você falou que é só mala, então. A gente chama de mala. Mala. É. Tá. E na verdade é só pra gente seguir. A gente até tem um no Buda aqui. Que é pra gente seguir os mantras, né? Ele serve para contagem de mantras. Agora, assim, então imagina assim, você vai ter uma prece onde você vai contar mantras. Aí você conta. Quando a gente termina, na nossa tradição, quando a gente termina de contar um mantra, que
a gente dá uma esfregadinha no mala e sopra, porque nesse momento a nossa fala ficou empoderada pelo mantra. Nossa, que Então legal. a gente dá uma sopradinha no mala e guarda. Quanto Entendi. mais você usa seu mala, Ah, você usa, anos e anos e anos, ele fica empoderado por aquilo. verdade. Então ele vira então para nós é um Ah, tá objeto vendo? Eu nunca ouvi né? falar disso. Muito Então, não é legal. bonito? E ele Muito vira um objeto sagrado. A gente sempre guarda o nosso mala numa bolsinha. Ele está uhum. sempre guardado de uma forma Respeitosa. respeitosa. Sabe, a gente não expõe. Então, porque eu vejo muito pessoal usando como colar, e eu Colar. falo, não usa assim. Por causa disso, né? A gente tem que ter um respeito, né? Com Mas aí, se a pessoa não tem, usa como colar, ela usa colar, colar. É aí. colar, não é mala, né? Então, Virou um colar, né? perde o É, significado um exato. pouquinho, né? Perde. Pessoas de outras religiões podem praticar o budismo Kadampa? Todos podem praticar o budismo Kadampa. Isso é importante a Todos são gente falar. É. bem-vindos no budismo Kadampa. Você não, de novo, assim, isso eu acho fantástico no budismo em geral, porque eu Uhum, acredito que qualquer budismo seja isso. A uhum. gente não quer doutrinar ninguém, a gente quer oferecer um método eficaz para que você tenha felicidade e saiba levar a sua vida de uma maneira mais digna. É, eu comentei, né, que ia receber você aqui essa semana e comentei com um conhecido meu, né, que ia trazer você e tal. Ele falou, olha, depois que eu conheci o budismo, eu me tornei um católico muito melhor. E eu achei tão Pronto. bonito ele falar Bonito isso, isso, né? que ele falou, agora eu sei realmente o que é compaixão, amor ao próximo, Isto. né? E achei muito bacana, muito bonito isso, né? E realmente a gente se torna o que a gente melhora, Sem né? dúvida. Porque é como você falou, a gente vai deixando essas outras mentes Exato, negativas. exato. Você vai elevando as tuas qualidades e rebaixando as tuas negatividades. É, É isso mesmo. muito legal, achei bem interessante isso que ele falou. Queria te fazer uma pergunta assim, para você trazer mesmo, pode trazer a se aprofundar. Fala. Que eu busquei, né, como eu te falei antes, que eu tive a síndrome do pânico e o budismo me ajudou porque o pânico é a mente, né? Começa aqueles pensamentos de medo, vai aumentando e aquilo domina a pessoa de uma maneira que ela realmente acha que vai morrer, que tá passando mal, que aquilo que ela tá pensando já está acontecendo. E eu sempre fui muito apegada a Jesus, não apegada, né? Mas sempre tive ele como amigo. Mas quando também conheci o budismo e Buda, e assim como eu encontrava refúgio em Jesus, eu consegui encontrar em Buda. Uhum. Então eu queria que você trouxesse aqui pra gente a resposta de como encontrar refúgio em Buda. Como a gente consegue encontrar esse refúgio em Buda nos ensinamentos dele no nosso dia a dia. Olha, a gente vai ter que. Os ensinamentos de Buda são para nós, num primeiro momento, muito. Chocante não é a palavra, mas é que ele mostra um jeito completamente diferente de a gente trabalhar. Então, quando você vai ouvir uma aula, então, por exemplo, nos centros, o que a gente tem? As preces e a gente tem as aulas de meditação com ensinamentos. Uhum. Então, como são essas aulas? A pessoa vem, a gente entra na sala, eu vou guiar, o professor que tiver na hora vai guiar uma meditação respiratória simples, que depois, se a gente tiver um espaço, eu posso guiar aqui. Legal. Aí depois a gente tem algum dos ensinamentos de Buda. Uhum. Eles são trazidos à luz para que a gente ouça. Então, por exemplo, eu disse, eu não quero usar essa palavra chocante, porque não é. Mas quando eu entrei no budismo, eu dizia para mim, que óbvio, como que eu nunca pensei nisso antes? É uma quebra de paradigmas, então. Totalmente. É um jeito completamente diferente da gente pensar. Uhum. Então você fala, uau, que incrível. E aí, quando você ouve aquilo e tenta colocar aquilo além do intelecto, Sim. porque se você ficar se debatendo intelectualmente, na verdade, é porque você não conseguiu ouvir. Aceitar, né? Você não conseguiu ouvir. Porque para você ouvir os ensinamentos, você pelo menos tem que ter fé. É. A fé é um fator fundamental.
E a fé é uma mente maravilhosa, porque ela é uma mente totalmente virtuosa. Ela é que vai te dar esse espaço mental de olhar de um outro aspecto, sob uma outra perspectiva. Uhum. Porque senão você fixa naquela única perspectiva que você sempre teve. Isso. Então você só vai conseguir desenvolver, achar que Buda é um refúgio, quando você desenvolver essa fé, escutar esses ensinamentos. Geshe-la usava esse termo lindo, ele dizia, escute com o coração. Isso. Que é o Né? sentir, né? Exato, você tem que, aquilo tem que, você ouve, claro que tem uma parte cognitiva, Isso. você vai compreender, né? Você precisa compreender, mas você pega e traz aquilo para o teu coração e aquilo começa a fazer sentido. Isso. Você percebe que existe uma nova forma de ver. Uhum. Enquanto a gente estiver obcecado e fixado numa única maneira de ver, você não vai sair dela. Aí não tem refúgio. Aí o teu refúgio é você. É agir novamente perturbada, né? Exato. Você É fica só na isso. dúvida, no medo. Isso, fica sempre no raiva. mesmo lugar. É. Então, nesse momento em que você entende a veracidade daquilo, porque você experiencia aquilo, Uhum. você começa a tomar refúgio em Buda. Em Buda. Você fala, não, aqui eu sei que eu tenho um lugar que vai me ajudar. Eu quando sento para meditar, parece que eu entro no meu próprio jardim, assim. Então, Uhum. é um refúgio. Esse é o refúgio, né? Você entra numa paz plena, uma calmaria que você... E as respostas vêm Vem. automaticamente. Exatamente. As pessoas acham que não, E não é nada assim, que nem você falou, não é nada esotérico, nada disso. Vem mesmo. Exato. Aquilo aparece pra você. Naturalmente surge. Exatamente. Você não faz esforço para ir buscar. Você não precisa fazer força, né? Exato. Não, eu preciso. Não, você se aquieta. Isso. Fica quietinho ali que aquilo vem. E aparece para você. E é maravilhoso, porque isso muda o nosso rumo, né? Muda, totalmente. Totalmente. Tem algum mantra que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para ajudar a ter mais serenidade? Algum mantra específico? Olha, eu não diria que tem isso, tem muitos mantras. Uhum. E vai depender muito da conexão que você tem com cada Buda, tá? Então, por exemplo, quando eu falei que a gente é muito devoto de Tara Verde, que é uma deidade feminina, Atisha, que foi o fundador da tradição Kadampa, ele tinha Tara como a sua deidade. Então, dúvidas, ele dizia, não, deixa eu conversar com Tara. Peraí, deixa eu ver com Tara. E Tara prometeu que ela cuidaria de todos os discípulos dele. Nós somos discípulos ainda de Atisha. Uhum. Né? Isso é uma continuidade. Então, a gente tem essa conexão muito próxima com Tara. Então, por ter essa conexão muito próxima com Tara e ter um mantra, porque um mantra é a deidade expressa em som, quando ele é som, ou em palavras, quando ele está escrito. Ele é a deidade. Então, quando você tem essa conexão com uma deidade, você traz o mantra dela com você, e isso traz toda essa diferenciação, muda o teu estado mental, muda o teu estado, muda a configuração, muda tudo. Então, porque você está chamando ela. Você chama a deidade. Então não tem um mantra que seja um mantra genérico, né? Teria que ter essa conexão. Ou você pode pegar a síntese de todos os mantras, que é o Om Mahum. Om Mahum. É Om, A, Hum. É O-M-A-H e H-U-M. Om Mahum. Om Mahum, Om Mahum. Esse é um mantra de todas as deidades. Você pode até fazer esse mantra, Om Mahum, Om Mahum. Mas ele vai ser muito efetivo quando você se conectar com a deidade. E aí você usa o mantra dela. Que aí cada um tem uma conexão. Ou com Avalokitesvara, ou com Buda Shakyamuni, ou com Tara Verde, ou com Buda da medicina, enfim. Eu tenho muito com a Como é que é o nome? Avalokitesvara. Avalokitesvara. Isso. Da compaixão, né? Isso. Eu chamo ela de... Não sei nem se é errado, né? É ele. Eu chamo ela de mãe da compaixão, né? Mas é ele. Avalokitesvara é ele. É ele. É ele. Ela não é uma... A Avalokitesvara não é uma deidade ela feminina. Ela é a masculina. É uma deidade masculina. Tá. Então deve ser eu devo estar confundindo com a outra mesmo, que tem vários nomes. Então ele é masculino, na verdade, Avalokitesvara.
E tem a Tara, que é a que é feminina. uma, tem outras deidades femininas, mas Tara é uma delas. Tara verde. Tem outras cores de Tara, mas a gente... também tem outras cores. Tem Tara branca. No budismo Kadampa tem duas que a gente cultua. Tara verde, principalmente, e Tara branca, que não é tanto, mas a gente também tem iniciações de Tara branca. E lá a gente tem conhecimento de todas essas... Como é que é o Deidades. Nome? Deidades. Aí lá tem cursos pra gente ir aprendendo. Você vai aprendendo isso conforme você vai trazendo os ensinamentos de Buda. De Buda, então. Aí a gente vai entrando em contato. Exato, vai entrando em contato. Não tem uma coisa específica para falar das deidades. Conforme a gente vai indo Isso, você vai conhecendo. E vai se conectando mais com este, mais com aquele. Que aí a gente vai conhecendo e aí cada um vai tendo a sua conexão com cada um. Sim. Muito legal, bacana. Como a gente pode inserir as práticas budistas no nosso dia a dia? Para estar todo dia em contato? Primeiro de tudo, eu acho que você tem que ter essa determinação, você tem que ter essa vontade. Eu falo isso sempre para os meus alunos, eu falo, tudo começa com a nossa determinação e o nosso desejo, porque a gente faz aquilo que a gente quer. A gente só faz o que a gente quer. Então, se você não quiser, você não vai fazer. E vão ter milhares de obstáculos. Mas se você quiser, você vai fazer. Então, você precisa querer. Então, colocar no dia a dia volta para aquela questão que o Geshe-la coloca, que a gente tem que estar no coração da sociedade. Então, a gente vai para o centro, escuta uma aula, ouve um ensinamento de Buda, aquilo faz sentido para você, você pega exatamente... a gente vai pegando devagar, sabe? Tem coisas que toca o nosso coração, aquele que toca o teu coração, segura. Segura ele para você. Coloca em prática no teu dia, sabe? Coloca em prática no teu local de trabalho, dentro da tua família, na rua, com as pessoas. É assim. É a prática diária mesmo. É a prática diária. É a prática diária. E uma meditação que a gente possa fazer todo dia que seja rápida? Você acha que 5 minutos, que nem costumam falar que 5 minutos pelo menos todos os dias já ajuda? Ajuda. Muito. Então, eu diria que é você primeiro saber que você tem uma mente, né? Porque quando a gente pergunta o que é a sua mente, a gente faz, oi? Né? Como é que é? E a mente, pensamento é uma parte da mente. Isso. Né? Mas a gente tem essa mente que migra de vida para vida, que a gente chama de contínuo mental, que é a mente mais sutil que a gente tem, é um outro nível mental. Então, é você tentar ficar um pouco mais introspectivo naquele momento, a gente abaixa um pouco os nossos olhos, a gente tenta se conectar conosco mesmo. E, em geral, essa meditação que eu disse que a gente faz no começo de cada aula, que é a meditação respiratória, ela é muito útil. Apesar do objeto não ser um objeto virtuoso, porque a gente está fazendo na respiração, o objeto passa a ser bem palpável até. Sim. Ela é muito útil no sentido de a gente aprender a controlar a mente. Porque a gente tem que tentar segurar a mente naquele ponto. E quando... Pensa assim, a nossa mente ela é completamente descontrolada. É importante que a gente note isso. Porque ela não para. E a gente está tão identificado com ela que a gente acha que a gente é ela. Exato, e que a gente está lá e que ela fica completamente maluca e está tudo certo. Não, a gente tem que fazer a nossa mente parar de trabalhar. Deixa ela em paz um pouquinho, né? Deixa ela mais relaxada. E é nesse momento em que a gente abre esse espaço mental. Então, essa meditação respiratória, que se você quiser depois eu posso guiar né? É uma que a gente pode fazer. Qualquer lugar, em qualquer lugar que a gente esteja. E nesse momento, quando a gente põe a nossa mente num estado mais apaziguado, óbvio que a gente muda aquilo que a gente percebe. Muito. Né? Então, uma coisa que às vezes eu digo para as pessoas, se você está dentro do seu trabalho e um monstro aparece, sai de cena, faz uma meditaçãozinha, desce e volta, e você vai ver que o monstro não era monstro.
porque você muda a tua É muito, perspectiva, é. então você muda a tua mente e você muda teu mundo, né? Exatamente. Como a gente pode inserir, bom, isso você já falou, né? As práticas diárias. E Uhum. agora eu queria falar um pouquinho sobre o templo. Eu vi que tem um Cabreúva, é isso? É, Em Cabreúva, o que tem lá, mas tem aqui em São Paulo também, né? Pra gente poder, quem tá aqui, tem a vida mais corrida, para tendo mais contato com o budismo Kadampa. Então vamos falar um pouquinho do templo de Cabreúva. eu vou falar um pouquinho então dos templos. Tá, Geshe-la, então ele foi para a Inglaterra, cuidou tá, dessa comunidade, e lá ele Uhum. ele construiu o primeiro templo, tá. que é em Ulverston, Na na Inglaterra. Inglaterra, lá no meião lá Tá. em cima, foi o primeiro templo. Hum, Depois ele começou a fazer templos ao redor do mundo. Então, depois do templo de Ulverston, apareceu o templo de Nova York, que não é em Nova York, é 2 horas e meia, mas é no estado de Nova York. Tá. E aí apareceu o do Brasil, que é o maior templo, que ainda é o maior templo da tradição. Caramba. É um templo maravilhoso. As estátuas são enormes. Uma vez foi interessante, eu estava no templo, Cabreúva, no bairro Jacaré. Tá. Então você não entra na cidade. Fica 45 minutos de estrada, 1 hora de casa, é muito rápido de chegar lá. Tá. E uma vez eu estava lá recebendo as pessoas e aí vinha vindo uma família, porque quando você entra tem uma rampa que você vai descendo e até a entrada no templo. E aí era um casal e 2 crianças. E o casal parou, a mulher começou a chorar. Nossa. Eu fiquei assim, será que ela tá passando? Eu não entendi Não bem por entendeu o que tava era. acontecendo. E eu fui até ela perguntar se ela precisava de alguma ajuda. Ela falou, me emocionei de ver isso, Deve ser mesmo uma grande sabe? emoção. Então é muito bonito, impacta, Isso. tem um impacto em nós. O templo tem um impacto em Acho nós. que também toda a energia que reverbera lá, né? Tudo. É um mandala, né? É. A gente entra dentro de um mandala de Geshe-la, na verdade. A gente entra dentro do mandala. E é muito bonito, é muito impactante. Então a gente tem esse que é o terceiro, mas é o maior templo. Depois ainda teve um em Sintra, em Portugal. Depois outro nos Estados Unidos, no Arizona. E outro em Málaga. Ainda tem esses templos pelo mundo. Mas esse é o maior. E tanto que a gente agora em outubro, Geshe-la veio para cá em 2010 para inaugurar esse templo. Ele inaugurou o templo, foi o primeiro festival internacional aqui. E agora em outubro nós vamos ter o segundo festival internacional. Nossa. Vai ser em outubro, Em no outubro. templo em Cabreúva. E vem gente do mundo inteiro. Esses festivais são magníficos, né? A gente fica esperando os festivais. São 3 no ano. E o internacional é sempre num outro lugar que não na Inglaterra. Tá. Os outros 2 são na Inglaterra. Festival de primavera, que está acontecendo agora, e o de verão, que acontece final de julho, são na Inglaterra, e o outro acontece fora, em algum outro país que tenha um templo. Atualmente é nesse sentido. E em Cabreúva tem retiros espirituais? Como é que Tem, funciona tem. Tem sim, tem retiros. Eu não conheço. Bom, aí você perguntou também se existem outros templos, né? Outros templos tem esses que eu falei do mundo, mas aqui em São Paulo nós temos um centro. Tá. Aí a gente chama. O que é templo porque tem todo um formato bem específico. Sim. E nas cidades são salas, prédios comerciais, não importa. Tá. É onde a gente pode se reunir. Então são centros de Dharma. Nas cidades. Então, em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem um centro de meditação Kadampa, Mahabodhi, que é onde eu sou a professora residente. E que eu cuido daqui. Legal. Né? E tem retiros no templo, como você estava falando. Em Cabreúva tem. E aí eu ia dizer que eu não consigo te dizer a programação, porque aí a pessoa tem que entrar lá no no site, no Instagram e ver qual é a programação. Tá. Mas quem quiser, de repente, fazer retiro, tem essa... Nossa, tem super. E eu sei que lá eles têm todo final de semana, ele é aberto para visitação pública, inclusive para as pessoas se hospedarem, porque tem muitos quartos lá. E as pessoas têm a possibilidade de passar um final de semana. Vai no sábado de manhã, faz todas as atividades e sai no domingo. É super bacana. Que legal. Tem uma experiência imersiva.
Então, essas experiências também, o pessoal gosta bastante, né? E é muito legal, é maravilhoso. Aqui não é tanto porque a gente não tem como acomodar. É. Então, tudo que a gente faz no centro, neste de São Paulo, é urbano. A Uhum. pessoa vai, mas volta para dormir na sua casa. Tá, Volta para o centro, faz o que tem que fazer, volta para dormir na sua casa. legal. Né? Mas quem tem a vida corrida aqui em São Paulo tem a possibilidade de estar em contato com o budismo Kadampa através do centro, né? E receber os Totalmente. ensinamentos, tudo por lá. Totalmente. Tá. E ainda mais, por exemplo, depois da pandemia, Hum. porque antes da pandemia não era assim. Mas depois da pandemia, e São Paulo, quando a gente fala de São Paulo, pera, a gente pegar um centro, por exemplo, em Santos, que Uhum. tem, você falou que é de Santos. Sou. Santos tem um tamanho que não é o tamanho de São Paulo, certo? É. Então, a coisa do presencial dá para você se locomover. Mas em São Paulo, por exemplo, o centro hoje está em Pinheiros. Uhum. Você vai uma pessoa que mora no Tatuapé, vai para Pinheiros, é até sacanagem pedir para a pessoa ir, porque você fala, eu sei que ela tem que pegar às vezes 1h30 de É carro. verdade. Então, o que a gente estabelece, depois da pandemia principalmente, é que a pessoa pode fazer online. Olha, Na legal. dependência da distância que ela tenha do centro, Legal. ela tem a possibilidade de participar online. Bacana, porque é mais uma possibilidade de facilidade para a pessoa estar. Exato, podendo se adquirindo, né? conectar. Os Exato, porque a gente compreende essa dificuldade do dia a dia do dia a dia das né? pessoas, claro. Verdade, legal, bacana. Bom, a gente falou um pouco do tempo. A divulgação, para a gente estar sabendo do. Não é curso o nome, né? No Como é quê? que a gente fala? É os ensinamentos, é as Ah, práticas, tem curso também. reuniões, Não, a gente chama de aula. as aulas mesmo. As aulas, A gente E chama de tem aula. tanto aqui em São Paulo como em Cabreúva. Todos os centros de Dharma do Kadampa têm a mesma Tem. estrutura. Geshe-la construiu essa estrutura que é muito legal. Então, a gente tem uma estrutura que a gente chama de PG, que é Uhum. Programa Geral, que é uma aula onde a pessoa, por exemplo, vai, assiste aquela aula, na semana que vem ela quer ir, ela vai, se não quiser, ela não vai, Uhum. ou ela vai toda semana. São aulas que se fecham nelas mesmas. Tá. Aí a gente tem um outro programa, que é o programa fundamental, onde a gente pega um livro de Venerável Geshe, que é o Sangyatso, Uhum. e a gente segue aquele livro, a gente estuda o livro. Olha que legal. Então a gente tem uma transmissão oral do livro, Uhum. porque a nossa linhagem é de transmissão oral, por isso a gente precisa fazer isso oralmente. Então a gente segue o livro. E tem o programa de formação de professores, Uhum. que não é diferente do programa fundamental, só que são alguns outros livros a mais, e também para a pessoa que tem o desejo de se tornar um professor de Dharma. Olha que legal. Então, essas são as aulas. Uhum. Isso é o principal. E aí tem cursos, às vezes, quando a gente quer focar num determinado aspecto, por exemplo, vamos falar sobre a lei de causa e efeito, vamos falar sobre o karma. Aí então a gente dá 2 aulas consecutivas, aí vira um curso. Uhum. Ou então a gente tem meditações guiadas, que a pessoa vai e a gente guia uma meditação para ela ter uma experiência meditativa. Amanhã, por exemplo, no sábado, nós vamos ter uma casa aberta onde as pessoas vão poder ter uma experiência de uma Eu vou tá meditação. lá. Então venha, vai ser um maior prazer te Eu vou tá encontrar, lá. que maravilha. Então vai Que ter, legal. aí a gente faz isso. E tem retiros. Retiros são quando, por exemplo... Então, explica um pouquinho pro pessoal o que vem a ser o Eu- retiro do budismo Kadampa. Tá. Eu vou falar deste retiro urbano, neste caso, por exemplo. Um Tá. retiro, existe essa outra diferenciação. Lá no Isso. templo, a pessoa vai fazer um retiro, ela pode fazer um retiro de silêncio, ela pode fazer um retiro de concentração. Em geral, são 4 sessões, Legal. onde vai ter um professor que ele ensina alguma coisa em relação à meditação que vai ser feita dentro daquela sessão. Em geral, tem um mote. Por exemplo, vai falar um retiro de concentração, ele vai explicar o que é a concentração, como que a gente consegue essa concentração, o que a gente precisa fazer para conseguir essa concentração. Olha que legal. E aí você treina, treina. Então, tem o ensinamento e o treino. O treinamento e o treino dentro de todas as sessões. E o intervalo entre as sessões. Então, quando você vai para Cabreúva, no templo, e tem a possibilidade imersiva, você vai estar lá. Tá. Então, você acorda lá, você volta para dormir dentro, depois você continua isso, dá sequência nesse retiro, que pode ser de um dia, de um mês,
Depende do retiro que você for legal. fazer, de 2 dias, o tempo que for. Uhum, Depende do retiro. uhum. No CMK, aqui em São Paulo, os nossos retiros são mais curtos, porque eles são urbanos. Tá. A gente não tem essa possibilidade da pessoa estar lá dentro. Sim. Mas isso não quer dizer que não tenha a mesma força. É, Porque você vai para aquela sessão, isso. vai ter um professor que vai explicar aquilo e você vai meditar. Uhum. Então, retiro todo tem meditação Tá. em todas as sessões. Uhum. E aí, meditação sobre aquele assunto que foi Sim. explanado. Legal. Então, esses são os retiros. Os Por retiros. exemplo, nos dias 30 e 31 de maio, eu vou guiar um retiro sobre a roda da vida. Ai, que legal. Vão ser 3 sessões num dia, 3 sessões no outro. E a gente vai compreender os 12 elos dependentes relacionados que mostram o nosso modus operandi, eu gosto de falar dessa forma, e como a gente se liberta dessa ciclo de vida contaminado. Que legal. É que às vezes eu brinco que eu falo, o pessoal fala, você acredita em outras vidas? Eu falo, não, eu sei que existe. Porque aí, quando a gente acredita, a gente pode desacreditar. Exato. Então eu sei Exato. que existe. Isso mesmo. E às vezes a gente perde algumas, né? Porque a gente promete vir, não, dessa vez eu vou aprender. E aí a gente desvia e volta de novo. E é essa roda, né? Que a gente fica preso ali. Exatamente. E o budismo foi assim, o oásis pra gente, acho que se alinhar, né, de uma vez. Por isso que eu acho legal isso. Não importa a sua religião, em que você acredita, não acredita, mas acho que o budismo é uma... Como é que eu vou falar? Mas é algo que vai vir e realmente te fazer melhor daquilo que você já é. E tirar aquilo tudo que ainda atrapalha, né? Com certeza. Esse entrar no eixo, esse se encontrar. Então, independente da sua religião, do seu modo de vida, de ver a vida, o budismo traz esse alinhamento, né, com a gente mesmo. E a nossa vida se torna 1000 vezes melhor. Perfeito, Clélia, exatamente. Com toda 1000 certeza. vezes melhor. 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. A gente precisa se dar essa chance. Sim. Né? Eu digo, seja seu amigo. Tente. Eu brinco com a minha terapeuta, a gente brinca, ela fala pra mim, eu não quero voltar aqui e fazer a mesma coisa não, eu também não, então vamos embora. Não, vou repetir o Diana de novo, não dá. Não dá, não chega, gente. Não dá, pelo amor de Deus. Por favor, não. Entendeu? Então é aqui que vai, então vamos embora, vai. Não vamos sem reclamar, né? Que é outra coisa que a gente faz muito sem perceber, a gente reclama muito, né? Sim. O tempo todo reclamando, e aí a gente atrai mais daquilo. Então, a gente brinca, é por aqui que tem que ir, então vamos, vai, fecha o olho e vamos embora. Vamos embora, que além do que é maravilhoso. Né? O que a gente aprende e adquire é incrível, é muito bom. É isso mesmo. Exato, perfeito, Clélia, é isso mesmo. Os contatos pra gente encontrar vocês, é no Instagram, como é que é o nome do centro? Olha, pondo Kadampa, se você... Para quem que estiver ouvindo, sei lá, for de Belo Horizonte, põe Kadampa BH, ele vai chegar. Tá. Kadampa é essa palavra mágica. Ela é mágica mesmo. Então, Kadampa encontra em qualquer lugar que esteja. Em qualquer lugar tem. Então, se quiser encontrar em São Paulo, põe Kadampa São Paulo, que vai bater no Centro de Meditação Kadampa, que é o Mahabodhi. O nosso Instagram em São Paulo é CMK, que é Centro de Meditação Kadampa, _, Mahabodhi, que Mahabodhi é escrito da forma sânscrita, né? A gente vai colocar na descrição e aqui embaixo no vídeo. Exato, porque não é M-A-H-A, enfim. E o budismo, Kadampa, Templo pela Paz Mundial. Tá. Lá no de Cabreúva, Templo pela Paz Mundial, vai encontrar. E no Instagram a gente encontra todas essas informações de cursos, de aula, de retiros, tudo tem lá, né? Tem o WhatsApp, se quiser comunicar pelo Instagram, se quiser se comunicar pelo WhatsApp, pelo e-mail, aí é só mandar mensagem que assim que der a gente responde. Legal.
E pode aparecer lá na rua Arthur de Azevedo, então qual é o 1326. endereço? Isso, pronto. Qual é o endereço? Rua Arthur de Azevedo, 1326, em Pinheiros. Em Pinheiros fica. Em Pinheiros. É um prédio bem moderno, bem bonito, grande, branco. Uhum. Não vai ter como não ver. E tem estacionamento? Tudo lá é Não, bem fácil. é fácil. Tem perto. Estacionamento perto Uhum. e se for sábado e domingo estacionar na rua. Legal, É tranquilo. legal. Amanhã já tem uma oportunidade aí pro pessoal ir lá e já conhecer, né? Exato, sempre O tem. horário da atividade de amanhã, qual que é? É às 14, 15 e 16. É uma casa então- aberta a partir das 14, o basta horário chegar. também é bem, Bem flexível. né? Isso, bem flexível. Então, os contatos é no Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo. Eu vou pedir para vocês também colocarem seus comentários, suas dúvidas, se vocês gostaram, se não gostaram, né? Suas sugestões, que a gente vai também estar passando para a monja Gen, que é o San Mudita. Isso mesmo. Eu queria que você também falasse o significado do seu nome, que eu achei tão lindo. É lindo, né? É lindo. Kelsang significa amigo do mundo e é o nome do meu guia espiritual, Uhum. né? Geshe Kelsang Gyatso. E Mudita significa dotada de alegria. E ela é, gente, dotada de alegria. De alegria, exato. E uma amiga do E mundo. uma amiga do Exato, mundo. que é o que a gente tenta fazer, Clélia. Eu acho que você também é uma amiga do mundo, porque na hora Obrigada. que você tenta divulgar É. métodos eficazes e absolutamente certos Sim. de modificação mental e modificação de um nosso estado de vida, de um estado de sofrimento para um estado de felicidade, a gente é um amigo do mundo. É. Né? Acho que é isso que a gente tem que fazer aqui. Com certeza, né? Eu brinco que somos todos um, né? Porque aquilo que a gente dá para o outro, a gente vai receber de volta. De alguma forma. Exato, e nem a gente está fazendo com essa intenção, a gente Sim. faz com a intenção mesmo de É. compartilhar uma coisa que a gente experimentou e sabe que é eficaz. Não é né? que é que eu falo, né? Não é acreditar. Não, É você exato. saber que é isso aí. Perfeito, exato. É a verdade, né? Essa que é a gente verdade, busca exatamente. o tempo todo, o tempo todo. É isso mesmo. E qual mensagem você deixaria pra gente, então? Monja? Olha, eu acho assim, falando dessa questão da verdade, a mentira sempre tenta nos manter aprisionados nela. Uhum. E ela nunca vai trazer, em hipótese alguma, coisas boas ou significativas para nós. Talvez a gente olhar para a verdade, às vezes a gente tenha um certo receio, Uhum. a gente tenha medo, Isso. porque a gente vai começar a tangenciar o desconhecido. Mas é ela que vai revelar aquilo que a gente tem de melhor. É só através da verdade que a gente pode se desvincular daquilo que a gente não quer ser, das coisas que a gente não quer mais carregar, Isso. das coisas que a gente quer se libertar. Então, não tenha medo da verdade. Ela é reveladora e ela cura. Com toda certeza. E às vezes é tão difícil, né? A gente vê... A gente mesmo, às vezes, carrega uma bagagem inútil tantos anos, tanto tempo e a gente tá tão identificado com aquilo que a gente tem esse medo do desconhecido. Exato, exato. Né? A gente Exato. acha que o sofrimento conhecido é mais fácil do que o desconhecido. Não, e abandona, sabe? Abandona. Tenha essa coragem. É isso que eu diria. Tenha coragem de se transformar. Legal, muito bonito. Que bom. Então, é claro que eu vou aproveitar a oportunidade da gente receber uma meditação guiada aqui. Então, vamos lá. Pela monja. Vou fazer. Então, vamos lá. Uns 5, 10 minutinhos, não mais. Eu vou até pegar aqui meu relógio, que é para poder controlar, que senão eu vou embora. Mas vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou pedir para vocês que puderem, porque tem gente que talvez esteja escutando no carro. Daí você faz depois em casa. Vai ficar gravado. Fica aí. Então, tenta colocar a coluna ereta, ombros alinhados e relaxados, pálpebras fechadas com suavidade, boca fechada com suavidade, mão direita sobre a mão esquerda com os polegares se tocando em arco ou apoiadas no colo. A nossa postura deve ser firme, mas não tensa. Relaxe nessa postura. Volte a sua atenção para dentro de si e tome consciência da sua respiração.
Observe a sensação do ar entrando e saindo pelas suas narinas. Não é necessário mudar o ritmo da sua respiração. Coloque toda a sua atenção na ponta do seu nariz e observe o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Tente não seguir seus pensamentos, nem barulhos. Se algum pensamento surgir, não o siga. Deixe com que ele se dissolva de volta na sua mente. Continue mantendo sua atenção na ponta do seu nariz. Se perceber que a sua mente se desviou, traga de volta. Cada vez que o ar entrar e sair nos seus pulmões, concentre-se ainda mais na sua respiração. Perceba como seus pensamentos distrativos diminuíram. Como a sua mente se apazigua. Desfrute desse estado mental pacífico.
Ok, agora lentamente relaxe sua concentração e saia da meditação. Uau, É bom, né? é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Gente, espero que vocês tenham aproveitado essa grande oportunidade. Mais uma vez, quero agradecer demais a sua presença aqui, Monja. Que o seu caminho seja de muita luz e que você consiga espalhar essa alegria, esses conhecimentos, né, para o maior número de pessoas possíveis, porque isso é o mais importante, né? E tá urgente isso, né, no planeta Terra, no Isso, Brasil. exato. Tá precisando muito. Muito Certo? obrigada. Eu Obrigada a agradeço você, a muito. oportunidade de ter podido estar aqui fazendo isso que nós duas fizemos juntas. Maravilhoso. Muito Muito obrigada mesmo. obrigada, Kélia. Obrigada. Obrigada. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Deixe aí seus comentários, o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Corre lá na página do Kadampa no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações, onde vocês precisam estar encontrando o site, o Instagram. E não esqueça de deixar seu like aí pra gente, para ajudar o nosso trabalho de divulgação, tá certo? Muito obrigada. Muita luz, muita paz nessa semana de vocês aí e até a próxima.